A construção de mandalas, na verdade, ela se fez presente na minha vida de forma consciente quando eu comecei a trabalhar dentro da psicopedagogia. Porque eu comecei a conhecer mandalas no meu curso de pós-graduação em arte-terapia e eu vi o quanto essa construção ela era importante, ela seria importante naquela época para mim para fazer um trabalho dentro da aprendizagem, né? Dentro do processo de aprendizagem, trabalhando com o meu aprendente as dificuldades que ele tinha. Então, assim, a construção de mandalas, ela, se a gente for olhar pelo lado psicopedagógico, nós utilizamos o lado afetivo, nós utilizamos o lado da organização dos pensamentos, a parte cognitiva, com diversos tipos de materiais, com recorte, com colagem, com a construção, através de compassos, de réguas. A gente pode também trabalhar com as cores. Então, assim, ela é muito ampla. Então, eu vi o quanto de potencial que o trabalho com mandala seria para mim naquele momento, né? Então, à medida que o curso de arte-terapia ela foi passando, né? E a gente foi estudando, eu me apaixonei mais ainda por mandalas. Foi quando eu comecei a comprar mais livros e todas as vezes que eu ia participar de congresso de arte-terapia, sempre a questão das mandalas estavam presentes. Eu num trabalho ali realizado através com pequenas oficinas, como de danças circulares. Então, assim, ela de certa forma, ela traz essa integração, né? Esse centramento. E se a gente for analisar nas diversas civilizações, nas danças, sempre eram circulares, né? Se a gente for olhar nessas culturas que se passaram, né? E ainda acontecem em muitas civilizações, em muitas sociedades, essa questão das danças circulares, elas são ainda muito presentes, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não tem uma precisão de quando surgiram as mandalas, né? A gente tem a certeza de que elas estavam presentes em várias culturas, né? Com diversos significados, com diversas simbologias, e como a Eira falou, né? Questão cultural, religiosa. Então, assim, hoje a gente sabe a importância dessa construção dentro do processo terapêutico, mas também ela se faz importante mesmo você realizando ela de forma lúdica, pintando, desenhando, sem uma finalidade, sem um estudo, dentro de uma terapia mais aprofundada. Jung, ele foi o precursor, né, da utilização de mandalas dentro do processo terapêutico, quando em suas pesquisas ele observou que os seus clientes, eles faziam círculos. Nos sonhos dos seus clientes haviam círculos. E ele começou a perceber e fazer comparações com esse processo terapêutico com mandalas encontradas em diversas civilizações, como se eles buscassem uma saída dos seus conflitos. Então, ele começou a observar que nessas civilizações, quando eles utilizavam essas formas circulares, em momentos de muito conflito, de guerras, ele começou a observar que esse processo desses círculos, de fazer esses círculos, de certa forma, ajudavam eles a uma equilibração emocional. Então, Jung, ele começou a perceber que desenhar círculos, de certa forma, ajuda o sujeito a uma integração, a uma individuação, a um processo de desenvolvimento do próprio self.
Então, a utilização, o fazer de círculos, o fazer de mandalas, ajuda no processo de expansão da consciência. Então, alguns conteúdos são trazidos do nosso inconsciente e são integrados à nossa consciência, né? Trazendo a nossa consciência. Isso quando é trabalhado dentro do processo terapêutico. Então, assim, através desse processo de mandalas, de construção de mandalas, o homem ele consegue se encontrar consigo mesmo, né? Com o seu verdadeiro eu, né? Então, ele começa a observar, mesmo que de forma inconsciente, sem ser analisado, de certa forma, esse círculo traz um certo equilíbrio emocional. Então, assim, as pessoas, elas buscam o tempo todo compreender o seu processo, né, as suas questões vivenciais, mas elas só conseguem enxergar aquilo que os olhos são capazes de observar a olho nu, negligenciando, de certa forma, aquilo que não é observável, né? Mas que através de um trabalho terapêutico ela consegue ampliar essa visão. Então, esse processo de construção de mandalas ajuda a buscar sentimentos que estão escondidos lá dentro, né? Para trazerem a consciência e ajudar a integrar a essa consciência, favorecendo o indivíduo a ter uma vida mais plena. Então, assim, são várias questões, um trabalho de autoconhecimento que a gente realiza com os mandalas, né, no processo arte terapêutico, ou seja, não é somente o fazer, o processo artístico, né, porque a gente sabe que dentro da arte terapia, o que importa não é o fazer, o produto final. O que importa para nós terapeutas é o trabalho com mandalas ou o trabalho com qualquer outro produto, é o processo que o indivíduo passa durante aquele fazer. É isso que é de importância dentro da terapia. Lógico que quando a gente realiza qualquer trabalho artístico, de certa forma a gente também está buscando um autocontrole emocional, psíquico, tá certo? Mas dentro da terapia ele é ampliado, essa visão é ampliada, esse processo é ampliado. Mas assim, a construção de mandalas, na minha vida, ela faz todo sentido. Eu não trabalho com mandalas somente para vendas, pelo contrário, a maioria desse meu trabalho é realizado com lápis de cor, com canetinhas, com recorte, com utilização de recursos da natureza. Então, assim, é muito divertido, é muito interessante a gente buscar. Ainda mais nesses momentos que a gente está vivendo, né, no nosso dia a dia, de muita correria, estarmos um pouquinho centrados, porque a mandala ela traz isso, né, esse centramento de você guardar um tempo para você naquele processo, no seu silêncio, construindo, pensando, organizando os pensamentos, e isso é muito importante, isso é válido. E o mais válido ainda é você, quando você estiver nessa construção, você buscar significados para você. E isso vai ajudar muito mais no trabalho, em qualquer trabalho artístico que você se propor a fazer, a realizar. E eu fico agradecida de poder fazer parte dessa oficina, trazendo um pouquinho dos meus conhecimentos com mandalas ou com outros recursos artísticos. E qualquer dúvida,
estou disponível para poder tirar. Obrigada.